Obra Amor Além de Tudo, capítulo 7. Experiência de alteração da consciência. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, primeira parte, item 2. Já passavam alguns minutos das 6 horas da manhã. Era um domingo muito ensolarado no Hotel Esperança. Meu compromisso inicial seria às 7 horas, com Modesta. Haveria a apresentação muito aguardada e comentada entre os trabalhadores da casa sobre a cura quântica e o uso da câmara holográfica. Com o tempo, a meu favor, resolvi ir a pé. Em meia hora, já estaria nas dependências do hospital. Naquele dia, desde o primeiro instante em que abri os olhos, estive profundamente absorvido com assuntos que nem eu mesmo sabia a razão. Logo que coloquei o pé na rua, uma onda vibratória diferente me envolveu. Na medida em que caminhava, esse estado, que poderia ser definido como muito elevado e além de minha própria energia pessoal, foi só aumentando. A sensação é que eu estava em comunhão com alguém, com ideias de outra mente, algo muito similar ao que sentem os médiuns quando em contato com alguma entidade espiritual elevada. Sem dúvida, era um estado alterado de consciência, intenso e muito bom. Supus que esse estado era devido àquela manhã tão linda e reluzente, e a cada passo que dava, sentia que saía mais de mim para um transe espontâneo. Essa sensação chegou a tal ponto que precisei parar um pouco no meio do caminho para me assentar. De onde estava, já podia avistar ao longe o hospital. O movimento na rua era pequeno e havia um silêncio por fora e por dentro de mim mesmo. Nesse momento, senti extrema necessidade de oração. Assim, assentei-me em uma pequena mureta rente ao passeio e orei, agradecendo o momento que me envolvia. Embora consciente, olhei em volta e percebi uma luz nas folhagens de uma árvore na pequena mata que ladeava a rua por onde transitava. Nada de lógico poderia explicar aquela luminosidade intensa. Afinal, com tanta luz solar, ainda seria possível uma luz tão expressiva? Comecei a me sentir profundamente atraído a entrar naquela mata virgem, muito similar às florestas de eucalipto plantadas no mundo físico, com corredores imensos, milimetricamente separados por árvores enfileiradas. A cada passo que dava, tentava usar a razão para indagar o que eu estava fazendo. Entretanto, meus pensamentos mal chegavam a ser construídos. Algo mais forte dominava minha mente. A sensação era de que um fio invisível, preso ao meu coração, me levava em direção àquele lugar. Sinceramente, eu já não sabia se estava andando ou levitando. Deslizava como se soubesse aonde estava indo e com que objetivo. Devo ter me deslocado uns 50 metros para dentro da mata, quando avistei um jovem assentado em postura de lótus, as pernas cruzadas, os pés em oposição às coxas, as mãos voltadas para cima, espalmadas sobre as pernas e os olhos fechados. Parei diante dele. Pela aparência não devia ter 30 anos. Tinha os cabelos encaracolados e uma pele ligeiramente avermelhada que recordava os povos nórdicos. Vestia um longo guarda-pó branco, muito parecido com o usado pelos médicos, com mangas compridas. Prestei tanta atenção no rapaz
que não havia observado o mais surpreendente. Ele estava pelo menos a 50 centímetros do chão, levitando naquela posição. A cena me trouxe de volta à razão. Senti necessidade de silêncio e fui tomado por um impulso de não incomodar a meditação do jovem. Assim que pensei nisso, ele me disse: "Olá, doutor Inácio. O senhor não me incomoda. Fique à vontade." E só então ele abriu os olhos e desceu na mesma posição até encostar-se no chão. "Posso saber quem é você?" "Sou Frederico." Eu já o esperava. Esperava? Estamos conectados por meio de interesses semelhantes, doutor. Nossos elos quânticos estão ativos. De fato, algo maior que meu conhecimento trouxe-me até aqui. Estamos falando de alma para alma. E posso saber de onde você me conhece? "O senhor também me conhece, doutor." "Ah, eu o conheço? Não me lembro de onde." "O senhor me conhece de onde eu vim. É um lugar que não está nesta dimensão." "E de onde você veio?" "Da colônia xamânica, Olhos do Grande Urso." "Você é um xamã?" "Médico xamã." "Para um xamã, você está mais para médico." "Não sou um xamã ancestral, doutor. Tive reencarnações no xamanismo chinês e posteriormente renasci no Brasil como médium e médico." "E em que você está meditando?" "Nas perguntas que o senhor me fará daqui a pouco." "Perguntas minhas?" "Eu não pretendo lhe fazer perguntas." "Fará, doutor. Não aqui, mas lá no hospital." "Continuo achando isso um sonho." "Xamãs interferem na mente dos outros. É isso que você está fazendo?" "Doutor Inácio, estamos em todos e todos estão em nós." "O senhor me atraiu." Eu respondi. "Continuo boiando. Eu vou deixar você meditando, Frederico, porque tenho outras coisas a fazer. Começo a acreditar que estou ficando maluco mesmo ou em transe profundo, talvez sonhando." "Está sim, doutor, em transe quântico. Logo o senhor entenderá." "Assim espero, porque estou sendo tomado por uma sensação que começa a me preocupar. Preciso ir. Tenho compromissos me aguardando." "O senhor já está quase lá, doutor." "Lá?" "Próximo do hospital." "É? Ah, acho que vou deixar você aqui. Não estou mesmo conseguindo assimilar o que está acontecendo. Até outra ocasião, se é que vai existir." "Antes de ir, olhe bem nos meus olhos, doutor. Vou contar até 3 e o senhor vai se desconectar. 1, 2, 3. Volte ao seu caminho, doutor." Não consegui me desviar daquele olhar penetrante e quando ele falou 3, uma luz em forma de um raio amarelo saiu de seus olhos e quase me cegou. Como se acordasse de um sonho, percebi imediatamente que estava entrando pela porta principal do hospital. Fiquei tão confuso quanto antes. Como posso ter feito aquele trajeto restante até o hospital, que me exigiria pelo menos uns 15 minutos, sendo que fiquei no máximo 2 ou 3 minutos com aquele jovem? Eu sabia que a sanidade não era o meu forte, mas como explicar aquilo? Será que realmente perdi o juízo? Eu brinco tanto a respeito de ser um psiquiatra louco, que cuida de loucos, e agora me parecia que a coisa era real e acabou ficando séria. Inegavelmente, a menos que outra explicação mais pé no chão surgisse, eu acabara de experimentar uma alucinação visual e auditiva. Talvez eu estivesse em um quadro de dissociação entre o pensamento e a ação, completamente absorto em minhas próprias divagações. Entretanto, caminhando mais alguns metros, recuperei o quanto possível meu estado natural e continuei andando para encontrar Modesta. Já estava entrando no hospital quando as divagações passaram outra vez pela minha mente.
Ainda não havia me desligado por completo daquele episódio. Tomava-me uma ansiedade de contar o ocorrido a alguém. Apressei o passo pelos corredores até chegar ao salão do evento, onde Modesta já me esperava. Ao me observar, foi logo dizendo: "Que expressão é essa, Inácio? Parece que viu o lobo mau." "Vi coisa pior, Modesta." "O que houve?" "Preciso de alguns minutos antes do evento para te contar." "Inácio, estamos para começar. Nosso convidado já chegou ao salão. Olhe lá na frente, ele já está cumprimentando os presentes." Se as coisas já estavam confusas em minha mente, ficaram mais ainda quando olhei para o tal convidado que faria a palestra. Ao vê-lo, fui tomado por um arrepio na coluna e disse: "Modesta, acho que preciso de sua ajuda." "Que foi, Inácio?" "Qual o nome desse rapaz que fará a palestra?" "Doutor Frederico." "Meu Deus!" "Segure meu braço, Modesta. Leve-me até ele. Não estou nada bem." Não bastasse a confusão mental, agora estava com nítido sintoma de queda de pressão. "Inácio, não seria melhor ir ao posto de enfermagem antes de entrar para a palestra?" "Não, Modesta. Leve-me até esse rapaz. Minha curiosidade está maior que meu mal-estar." "Vamos lá então. Meu Deus, o que deu em você?" "Acho que vamos saber já. Leve-me, por favor." Precisei mesmo de apoio para me locomover. Não era chilique de velho. Fiquei totalmente sem referência naquele momento. Caminhei com a ajuda de Modesta em direção ao palco, onde o jovem cumprimentava várias pessoas. Quando cheguei bem perto, ouvi novamente isso: "Já o esperava, doutor Inácio." "De novo? Vocês se conhecem?" Interferiu Modesta. "Creio que sim. Eu vi esse jovem lá atrás, na mata do hospital, perto de minha casa, há 5 minutos. Como pode? Ele já está aqui entre nós por pelo menos uns 30 minutos. Inácio, tem certeza de que não quer ir ao posto?" "Deixe-o comigo, dona Modesta," falou Frederico. "Ele não está alucinando. Vou explicar tudo durante a palestra. Doutor Inácio, assente-se, por favor, e logo o senhor entenderá tudo." Estava tão confuso que me calei e tentei ficar com a mente centrada no ambiente. Não tive outra alternativa para minha própria segurança. Já não tinha mais dúvidas de que experimentar algum fenômeno de alteração de consciência, embora não me arriscasse a afirmar do que se tratava. Olhava para o Dr. Frederico, tentando entender o ocorrido, reunindo em minha mente tudo o que sabia sobre fenômenos psíquicos, mas em vão. Nada se explicava e nada se fechava em meus raciocínios. Por fim, após a apresentação sobre as experiências médicas e científicas do jovem em sua colônia Olhos do Grande Urso, ele iniciou a reunião com a seguinte fala: "Sou grato pela ocasião de intercâmbio de vivências entre nós. Compartilhar o que sabemos e aprender novas lições é a fonte que movimenta o saber e o desejo de ser útil. Serei muito breve nos apontamentos. Falar de minhas vivências com cordões energéticos à luz da cura quântica é como abrir janelas com a alegria de sempre vislumbrar um novo horizonte. Já há alguns anos, temos desenvolvido tecnologia apropriada ao tratamento de cordões energéticos entre espíritos que se desviaram das lições do amor eterno nas sendas do equilíbrio. Em nossa colônia, temos aparelhos construídos pela moderna engenharia quântica e que agora estão disponíveis também nesta casa de amor. Nosso propósito é dar pequenas pinceladas sobre o tema para permitir um debate experimental
entre a equipe que me acompanha e vocês, que são técnicos experientes em assuntos da vida emocional aqui no Hospital Esperança. Cordões energéticos são algemas que prendem duas ou mais pessoas a um tipo de experiência afetiva. Consideremos a vida mental da criatura humana como uma teia e compreenderemos facilmente o significado de cordões tóxicos. Cada fio da teia é um elo que mantemos com aquilo que constitui o tema central das pendências de nossa alma em relação a alguém. Tendo por base o egoísmo como doença milenar na Terra, o apego às crenças, às concepções e aos pontos de vista é o caminho emotivo por onde transita uma das mais aprisionantes doenças construtoras de cordões energéticos nocivos, a mágoa. Essa é uma doença severa que amargura a alma e atormenta a mente na alimentação dos cordões destrutivos. É muito mais intensa e comum do que se possa imaginar, sendo origem de um leque enorme de doenças orgânicas e perispirituais. Mágoa não é apenas o sentimento de dor moral e decepção de quem é alvo de atitude indelicada ou desrespeitosa. Magoar-se é, sobretudo, revoltar-se, não aceitar a realidade da vida. Sua raiz estrutural está amplamente conectada à ferida evolutiva da inferioridade. A criatura humana não se acha valoroso bastante perante os desafios da vida para assumir sua carência, sua fragilidade e sua penúria, magoando-se por ser quem é e revoltando-se ou envergonhando-se com os deslizes do aprendizado, tanto nas lições da existência dentro do corpo físico quanto fora dele. Portanto, nessa perspectiva, a mágoa é a ausência de habilidade em lidar com tudo aquilo que contraria o egoísmo milenar. Mágoa de si mesmo por não atingir seus interesses individualistas. Mágoa por não saber como se defender, como se cuidar, como se proteger. E essa mágoa gera uma retroalimentação da sensação de inferioridade, mantendo a estima pessoal nos níveis mais baixos. Uma pessoa magoada é alguém que não se abre para compreender, que não quer aceitar, que se fecha em seus interesses personalistas e adormece na concha de seu narcisismo sem limites. Todo fechamento afetivo para interação e intercâmbio com as leis divinas é mágoa. É uma escolha consciente ou não de quem não quer ir ao encontro do que a vida solicita. Quem perde alguém e fica triste, abre as portas para a mágoa de aceitar a ausência do ente amado. Quem não alcança uma meta, entrega-se aos braços da frustração, que pode ser o trampolim para o desânimo em relação à sua própria melhora. Quem desanima de si está ofendido com suas próprias limitações. O sentimento gerenciador da mágoa é a raiva, que é uma bênção da conquista evolutiva humana, cujo fim é mobilizar a força pessoal, a proteção e a criatividade na solução dos desafios do caminho. A raiva voltada para dentro é mágoa. Essa ausência de auto-amor dá origem ao que chamamos de agregação psíquica, processo que se constrói à medida que alimentamos nossas mágoas e nos vinculamos a uma rede de grupos enfermiços, sustentada por nossos pensamentos doentios. Tentamos obter dos outros a solução de nossas lutas pessoais, jogando a responsabilidade que é nossa para eles, fortalecendo assim
a rede de nossos cordões tóxicos. Magoados cobram muito. Desta forma, carregamos e somos carregados por milhares de pessoas na esfera dos campos energéticos intoxicados. É a teia energética na qual vive, sobrevive e respira uma pessoa magoada. Com base nessa ótica universalista, qual de nós não está magoado? Nesse estudo, vamos relembrar os corpos mais básicos que utilizamos em nossa caminhada: corpo físico, duplo etéreo, perispírito e corpo mental inferior. É nesse último que encontramos o foco dos fenômenos de sustentação dos cordões energéticos e o centro do mecanismo de agregação e compartilhamento. Esse corpo, que tem como uma de suas principais funções a elaboração da percepção, é também o depósito da mágoa, a qual, em última análise, não deixa de ser uma forma rebelde de enxergar um episódio ou um contexto da vida. Esse corpo tem uma profunda mobilidade de expansão sem alterar em nada a consciência. Por exemplo, uma pessoa pode estar na sala de sua casa lendo um livro e, inconscientemente, seu corpo mental inferior estar presente na casa de um parente adoecido. De forma a exemplificar minha palestra, provoquei hoje um acontecimento usando técnicas xamânicas ancestrais para servir de ilustração entre nós. Para explicar isso com mais detalhes, vou chamar aqui o Dr. Inácio Ferreira. O senhor pode vir aqui à frente, doutor? Claro que sim, respondi ainda um tanto atordoado, contudo. O senhor pode narrar o episódio de nosso encontro agora há pouco? Para ser sincero, estou ainda muito fora de mim para explicar esse encontro, pois estou usando todos os meus neurônios para tal e não consigo. Nesse caso, fica aqui ao meu lado para me ajudar, Dr. Inácio. Em verdade, enquanto me encontrava aqui, sendo apresentada a vocês, desloquei conscientemente meu corpo mental inferior até uma mata virgem próxima, exatamente no trajeto que o Dr. Inácio costuma fazer para vir ao hospital. Foquei a mente do doutor desde a saída dele de sua casa e comecei a chamá-lo mentalmente para o encontro. Ele alterou o seu estado consciencial e passou por uma cisão de corpos. Assim, Dr. Inácio continuou andando normalmente em direção ao hospital, mas seu corpo mental inferior ficou na mata para um encontro com o meu corpo mental inferior. Ambos se manifestando com voz, consciência e percepção ativa para uma pequena troca de palavras. Não foi isso que aconteceu, doutor? Quer dizer que é como se eu tivesse um desdobramento consciente? Perdi a noção de tempo e espaço por alguns minutos e me desloquei com um dos corpos até você na mata? Exatamente, doutor. E como explicar a diferença de tempo entre minha caminhada até o hospital e nossa rápida conversa? É o tempo quântico, doutor Inácio. Quanto mais sutil o corpo, mais variável a contagem do tempo. No caso, minutos no corpo mental inferior podem ser horas na esfera consciencial do perispírito. É muito para minha mente, embora tudo seja dotado de muita lógica. Doutor, o senhor viveu o fenômeno. Se eu fizesse uma palestra tentando explicar isso, mesmo aqui fora da matéria física, já seria difícil. Meu Deus, você tem razão. Fico aqui pensando, e se um dia eu escrever sobre isso aos amigos no mundo físico? Nem sei se devo. Deve sim, doutor Inácio. A física quântica avançou bastante na vida material do planeta. Qualquer pessoa com um pouco de informação pode explicar ou entender esse tema com segurança. Mas quando o tema envolve corpos e consciência, sinceramente nem eu que estou aqui no mundo espiritual
acreditaria nisso se não tivesse passado pela experiência que você provocou. Doutor Inácio, amigos presentes, falou o doutor Frederico com muita simplicidade, dirigindo-se à plateia. Esse fenômeno aqui provocado acontece todos os dias e das mais variadas maneiras entre os homens, de forma espontânea. É uma das principais ocorrências entre pessoas unidas por cordões energéticos. Essa foi uma das razões do convite feito à nossa equipe para ministrar cursos nesta casa de amor e realizar cirurgias de desintoxicação de cordões com o uso dessa tecnologia. Enquanto Frederico falava, eu me assentei para continuar ouvindo sua palestra, agora com atenção redobrada. Inúmeras perturbações orgânicas e psíquicas de quem se encontra no corpo físico poderiam ser melhor diagnosticadas e curadas se os homens investigassem mais sobre os corpos espirituais. A medicina vibracional, entretanto, está lançando entre os homens reencarnados os portais de um novo tempo. O princípio científico e universal dos cordões energéticos está muito bem formulado na fala de Jesus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O tesouro da intenção é capaz de deslocar o corpo mental inferior para onde estiver o centro dos interesses pessoais, colocando inconscientemente em movimento todo o conjunto das emoções que dizem respeito a esses interesses. Minha equipe de técnicos e eu, e apontou para os 6 médicos discretamente assentados logo atrás de mim, passaremos algumas semanas com vocês, orientando-os sobre a câmara holográfica, tecnologia que consegue reunir corpos dispersos e recuperar a integração, chakra a chakra, célula a célula, reorganizando a vida mental e o corpo físico daqueles que padecem com as mais severas e diversas patologias na vida material e aqui no mundo dos espíritos, em casos previamente estudados e selecionados. Sem mais delongas, quero apresentar-lhes explicações do funcionamento do aparelho. Dr. Frederico começou. Depois dessa fala inicial, uma apresentação em 3D que durou quase 3 horas. Ao final, tivemos tempo para diálogos informais e ficamos muito amigos, brincando como sempre, já que havia me recuperado do susto. Disse a ele que da próxima vez que tentasse entrar em minha mente, eu lhe prepararia uma emboscada. O jovem simplesmente me fascinou com seu conhecimento e com sua simplicidade. Por várias vezes discuti com o Dr. Frederico os casos apropriados às cirurgias na câmara holográfica. Nossas tarefas no Hospital Esperança, a partir de então, tomavam novos rumos em muitos casos que se arrastavam sem melhorias concretas. Logo no dia seguinte, aos ensinamentos esclarecedores com a equipe do xamã, a vida conspirando sempre em conformidade com as possibilidades humanas, trouxe novidades sobre um dos casos que estava sob minha coordenação.